Medo. Quem é que não tem medo? Todo ser vivo teme alguma coisa. Porque o nosso organismo vivo, ele possui algumas reações que são automáticas, são reflexos. Algumas reações são de proteção. E medo é um dos mecanismos de defesa que nós possuímos. Porque quando estamos diante de uma ameaça real à integridade física do nosso corpo, nós nos afastamos. Nós temos a tendência de nos afastar daquilo que nos machuca e temos a tendência de nos aproximar daquilo que nos dá prazer, que nos dá satisfação. Aquilo que nos fere, nós evitamos. Aquilo que nos dá prazer, nós voltamos. Nós somos assim. Quando alguma ameaça se configura diante de nós, nós então reagimos a elas. Por isso, nós temos um mecanismo de defesa movido por hormônios. São produzidos nas glândulas suprarrenais a adrenalina. Quando você está diante de um perigo real ou imaginário, você tem duas reações prontas. Seu coração dispara, seu pulmão acelera, seus músculos se preparam para duas atitudes imediatas. Ou você enfrenta o perigo ou corre. São duas reações. E você, quando libera uma quantidade de adrenalina, você está pronto para isso. Ou para enfrentar o perigo, ou para fugir dele. Mas o medo também faz outras coisas. O medo paralisa. O homem, quando pecou lá no jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3, diz que quando ele ouviu a voz do Senhor no jardim, ele se escondeu porque teve medo. Medo. O que fazer quando o medo nos invade? O que fazer quando o medo nos assombra? Quando o medo nos assusta? O que fazer quando nos sentimos aprisionados e acorrentados pelo medo? O que fazer quando estamos diante de uma situação que outrora, ou uma vez nos feriu e por causa do ferimento, da dor que nós sofremos, nós tememos estar diante desta situação de novo? Eu sei que você entende do que eu estou falando, porque muitas vezes fomos feridos no amor, por exemplo, e quando amamos alguém, nos doamos a alguém. Quando amamos de verdade uma pessoa e nos entregamos totalmente a esta pessoa e por alguma razão fomos feridos, ou somos traídos, ou somos machucados, aí o coração se tranca e invade em nós o medo. Medo de amar, medo de se entregar, medo de sofrer de novo, medo de ser machucado outra vez. Quantas vezes somos invadidos pelo medo? E o que fazer? Ou fugimos, ou enfrentamos, ou nos paralisamos. E talvez muitos que aqui estão me ouvindo nesta noite estejam vivenciando situações de medo. Não sabem o que fazer diante daquilo que os ameaça. Seja uma ameaça real, física, concreta, ou às vezes uma ameaça imaginária. E esta é muitas vezes pior do que uma ameaça concreta. Porque quando você está diante de uma ameaça concreta, você sabe o que fazer, ou corre ou enfrenta. Mas quando você está diante de uma ameaça imaginária, aí você nem tem como enfrentar, nem tem como correr, porque para onde você corre, a ameaça está na sua cabeça. Para onde você vai, a dor acompanha você. Para onde você se vira, aquela ameaça parece muito maior do que ela realmente o é. E quando é imaginário, arribas, aí não tem jeito. Aí você dá a dimensão que você deseja. Se tiver forte, consegue lidar mais ou menos. E se não tiver forte, aí o monstro é intragável, é impossível de ser enfrentado. Mas o que fazer quando o medo nos invade? Precisamos buscar refúgio. A Bíblia Sagrada diz assim, o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas a palavra de Deus nos garante uma coisa. Ela diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Diante do medo, procuramos sempre um abrigo. Uma criança, quando está ameaçada por alguma coisa, ela procura olhar para um adulto que a proteja, que a preserve, que a aguarde. Uma criança, quando está com medo, precisa da segurança da palavra daquele que cuida dela. Oh, meu filho, não tenha medo, papai está aqui. Oh, minha filha, não tenha medo, mamãe está aqui. Então, diante do medo, da insegurança de uma criança, temos uma palavra que sempre fortalece, anima, sustenta, dirige.
Mas e quando nós somos já adultos, amadurecidos, e não sabemos a quem correr ou a quem recorrer? Porque os nossos sentimentos nos invadem. E eu quero que você pense comigo numa coisa: seus sentimentos não mentem para você, porque seus sentimentos são verdadeiros. E muitas vezes você diz: eu estou sentindo medo, não sei do que é, mas estou sentindo medo. Às vezes você está com alguém que você ama, sabe que cuida de você, sabe que protege você, mas você diz: não sei o que é que tem na minha cabeça, eu tenho medo, eu sinto medo. Diga essa frase comigo bem forte: os sentimentos são verdadeiros, porém as atitudes devem ser legais. Diga bem forte comigo: os sentimentos são verdadeiros, porém as atitudes devem ser legais. Quando eu digo devem ser legais, é que devem ser legítimas, devem ser de acordo com a lei. Eu quero lhe dizer uma coisa: seus sentimentos de medo são verdades, mas nem toda verdade é o que o seu sentimento diz. O que o seu sentimento expressa é emoção, mas nem sempre esta emoção é a verdade. Às vezes é apenas um sinal de alerta, às vezes apenas é um sinal de que você precisa estar antenado. Mas você diz: não, mas eu confio nos meus sentimentos, eu faço o que o meu sentimento diz. E às vezes tem pessoas que dizem assim: eu tenho um pressentimento. Já ouviram falar nisso? Eu tenho um pressentimento, um sexto sentido, alguma coisa está acontecendo. E quando vem o pressentimento junto com a suspeita, aí atola o carro mesmo. Aí eu disse: não, aconteceu alguma coisa. Mas aí, para a gente se situar diante do medo, a gente precisa de duas coisas: confiar numa palavra e conferir numa atitude. O problema é que a gente não mais confia na palavra de quem já nos feriu com palavras. O problema é que eles não sabem como se guardar nas palavras de quem já mentiu para nós, muitas vezes. Por isso que a palavra de Deus nos garante uma coisa: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente naquele ou aquele que está diante da angústia. O texto do livro do profeta Isaías nos diz no capítulo 40: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, mas o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor. O problema do medo não está no tamanho da ameaça. O problema do medo está em quem você confia, está em quem garante a sua proteção, porque muitas vezes a palavra de um homem não lhe garante. A Bíblia diz em Isaías capítulo 41, versículo 6: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: sê forte. Mas às vezes o outro que está do nosso lado não nos garante essa proteção. Por isso o Senhor diz: eu sou o teu Deus. Diga isso comigo: eu sou o teu Deus. A quem você deve recorrer diante do medo? Primeiro, saber que Deus é Senhor absoluto de todas as coisas. Ele é o primeiro e o último, Ele é o princípio e o fim, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jó disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Deus eterno a quem servimos não é um deusinho qualquer. O Deus eterno a quem servimos é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que abre e ninguém fecha, é aquele que fecha e ninguém abre, é aquele cujo propósito se cumpre, é aquele que diz que pode passar o céu e a terra, mas a sua palavra não há de passar, porque o Deus a quem servimos, Ele é quem garante que a sua palavra não volta vazia. A palavra de Deus diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, porque aquele que é o nosso refúgio e fortaleza é o Deus que vela por sua palavra para a cumprir. Quando o profeta Jeremias ainda era uma criança, Deus se revelou a ele e disse: meu filho, o que é que você está vendo? Ele disse: eu estou vendo uma amoreira. E Deus disse: viste bem,
Porque eu velo por minha palavra para a cumprir. Deus zela por sua palavra para a cumprir. Deus garante na sua palavra que ela não volta vazia. Deus garante na sua palavra que Ele nos fortalece. Deus garante na sua palavra que Ele nos ajuda. E Deus garante na sua palavra que Ele nos sustenta. Portanto, a garantia é dele, é daquele que é imutável, é daquele que não tem sombra de variação, é aquele diante de quem foge os céus e a terra, é aquele diante de quem tudo subsiste, e ele é quem sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é o Deus cuja palavra não volta vazia. Ele é o Deus que nos fortalece, Ele é o Deus que nos ajuda, e Ele é o Deus que nos sustenta. Por isso, querido, quando vem o medo, aprende a dizer isso para o Senhor. O salmista diz no Salmo 56, versículo 3, diga bem forte comigo: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Mais forte: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Mesmo que na sua vida soprem os ventos das tempestades existenciais, mesmo que na sua vida soprem os tufões, mesmo que sobre a sua vida venham grilhões ou cadeias que te aprisionem diante do medo, aprende uma coisa: que o Senhor dos exércitos está contigo. O Deus de Jacó é o teu refúgio. Jesus estava com os seus discípulos uma certa ocasião no mar da Galileia, quando se levanta uma grande tempestade, e eles morrendo de medo, Jesus simplesmente repreende o vento e diz ao vento: acalma-te, diz ao mar: sossega-te. E os discípulos estavam possuídos de grande temor, e em Marcos capítulo 4, versículo 41, eles possuídos de grande temor diziam uns aos outros, diziam o quê? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que dá ordem ao vento e ele se acalma, que dá ordem à tempestade e ela se acalma? Quem é este que dá ordem a uma rocha e dela faz brotar água? Quem é este que faz das águas amargas se tornarem doces? Quem é este que faz da estéril dar à luz a filhos? Quem é este que faz um cego voltar ou ver? Quem é este que faz o aleijado andar? Quem é este que faz um coxo andar? Quem é este que faz um surdo ouvir? Quem é este que faz um mudo falar? Quem é este que faz com que até mortos ressuscitem? Ele é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. É o Deus que fala contigo nesta noite e te diz: tu tens medo? Não tem problema, tenha medo, não há problema quanto a isso. Agora saiba que eu sou seu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita, eu te fortaleço, eu te ajudo. Duas coisas que acontecem nesses versículos de Isaías capítulo 41, versículo 10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento, e eu te ajudo com a minha destra fiel. Isso é o que Deus diz, não é isso? Não é o que Ele diz? Que fortalece, sustenta e ajuda? O grande problema que muitas vezes nos invade é que ouvimos palavras de conforto, mas não vemos atitudes concretas. Olha o que diz Isaías capítulo 41, versículo 13. Deus no versículo 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Deus está dizendo. Mas no versículo 13, Deus muda de atitude. Deus deixa de dizer e passa a fazer. Olha o que diz o versículo 13. Vamos lá ler comigo juntos? Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Olha agora, o versículo 10 começa com a expressão não temas. O versículo 13 termina com a expressão não temas. O versículo 10 começa dizendo: eu prometo que eu estou contigo. O versículo 13 não promete. O versículo 13 faz. No versículo 10 Deus diz: eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. Mas no versículo 13 o Senhor muda o discurso. Ele começa com a palavra
Mas ele diz a ação: eu te tomo pela tua mão direita. Diga isso comigo: eu te tomo pela tua mão direita. O grande problema que muitas vezes nos mantém no medo é que aqueles que deveriam nos proteger apenas se mantêm nas palavras e nos discursos e se esquecem das atitudes. O que muitas vezes nos mantém na doença do medo é que as palavras perderam o sentido e a força, porque as atitudes falam muito mais do que as palavras. Deus diz isso ao seu povo: não tema, que eu sou contigo. Mas no versículo 13 ele diz: eu te tomo pela tua mão direita. E talvez seja disso que você esteja precisando nesta noite. Não de uma palavra que diga: ei, eu estou perto de você. Não de uma palavra de promessas. Mas talvez nesta noite você esteja precisando da atitude que fala mais do que as promessas. Sabe por quê, filho? Porque o Senhor teu Deus é contigo. Embora Ele promete e cumpre, mas Deus age. Os efeitos da ação de Deus, o que é que Ele faz? Ele toma pela mão, Ele garante pela palavra e Ele ajuda pela atitude. Eu sei que perto de você pode ter alguém com medo. E eu sei que perto de você pode ter alguém que você já prometeu ajudar muitas vezes. Que tal parar de prometer e começar a agir? Que tal você parar de fazer promessas de que vai mudar e começar a estender a mão para quem está perto de ti, seja tua filha, seja teu filho, seja teu marido, seja tua mulher, seja teu pai ou tua mãe? Que tal estender a mão ao invés de estender as palavras? Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: filho, eu sou contigo, mas eu te tomo pela tua mão direita. Às vezes, Arribas, nós temos um grande problema. É que nós queremos sarar e cobrir os sentimentos com sentimentos. Eu sinto muito. Eu não queria fazer isso. Não se cobre sentimentos com sentimentos. Se cobre sentimentos com atitudes. Diga isso comigo. Não se cobre sentimentos com sentimentos. Se cobrem sentimentos com atitudes. Sabe, filho, porque as palavras muitas vezes nos confortam, mas só as atitudes nos protegem e nos dão segurança. Por isso, assim mesmo diz o Senhor que te criou, que te formou. Ele diz: eu te remi e te chamei pelo teu nome, porque tu és meu. Por isso que Deus diz ao profeta, lá a Josué 1:9, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você ama? Pois se ama, lembre-se que amor não é discurso, amor é atitude. Por isso em 1 João diz: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E quantos já foram feridos pelos discursos de amor, estão aqui esperando não os discursos de amor, mas uma atitude de amor. Ele te toma pela tua mão direita, Ele te toma, te segura, te sustenta. Deus não somente promete, Ele faz. Que tu deixes de prometer e comeces a fazer. Curva a tua cabeça agora, fecha os teus olhos. Eu sei que tu estás aqui com medos, com inseguranças e com temores. E não sabes o que fazer com teus medos. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer uma coisa: filho, eu continuo sendo o mesmo Deus, eu não mudei. Eu cumpro a minha palavra e eu vou cumpri-la. Agora eu quero que tu digas para Deus no teu coração: Senhor, me ajuda para que eu não somente creia, mas para que eu haja. Que eu confie naqueles que estão ao meu lado, agindo com atitudes concretas e não com promessas de amor. Me ajuda, Senhor, a entregar-me de todo o coração a Ti
mas me ajuda para que aqueles que estão ao meu redor possam agir com atitudes mais do que palavras. Enquanto você está orando, vamos cantar um louvor ao nosso Deus.